Eu digo que no presente momento não há nenhuma chance, por uma série de motivos. Em primeiro lugar, este sistema remoto de discussão e votação de projetos conspira profundamente a um tema de tamanha relevância. Portanto, impeachment é hoje um tema também remotíssimo, tanto quanto o sistema de deliberação que estamos enfrentando. Por outro lado, a dificuldade se cinge ao fato de que, para haver autorização, o presidente da casa, Davi Alcolumbre, ele precisaria submeter primeiro a mesa do Senado. E para realizar uma reunião da mesa do Senado, ele teria que revolucionar completamente os seus costumes. Pasmem, em todo o ano de 2019, o senhor Alcolumbre não realizou nenhuma sessão da mesa diretora do Senado. A mesa é composta de 7 senadores, um presidente, 2 vices, dos quais eu sou um deles, e 4 secretários. Não houve nenhuma reunião. E houve, isto sim, 31 pedidos de impeachment no ano passado, envolvendo Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli, principalmente estes. E o presidente do Senado adotou um curioso e irregular critério. Ao receber, ele mandava para aparecer ao advogado do Senado. O advogado do Senado foi nomeado por ele. Portanto, vinham de lá pareceres contrários ao processamento e, sim, pareceres para o arquivamento. Por isso, não aconteceu nada em 2019. Agora, para se reabrir, em primeiro lugar, ele teria que reunir a mesa para discutir a possibilidade do impeachment. Por outro lado, as opiniões estão muito divididas dentro do Senado. Sustenta o presidente do Senado de que não há clima, porque o Brasil está debaixo das maiores crises do século. A crise da pandemia, a consequência econômica gravíssima e a consequência social que deixa muita gente desempregada e muita gente já passando fome nas periferias. Além disso, a grande crise política, onde estão se entredevorando os poderes, principalmente executivo, com o judiciário e com alguns respingos no legislativo. Então, por esse conjunto de fatores, se há uma coisa que na prática não tem chance nesse momento, nem a curto prazo, é um processo de impeachment, nós estamos dizendo. E nós também estamos perplexos. Aliás, eu estou perplexo desde que cheguei ao Senado. Eu abandonei uma profissão onde estava muito bem e insatisfeito, inconformado com a acomodação na imprensa, onde fazia críticas e nenhum resultado adivinha dali. Por isso eu fui para a política cheio de ideais, cheio de ardorosas intenções de ajudar a mudar e só sofri decepções. A primeira grande decepção que eu sofri lá foi eu chegar lá e propor uma CPI do BNDES, que foi, e poucas pessoas sabem, foi tão dilapidado, tão roubado quanto a Petrobras. E nunca se pôde investigar o BNDES. Eu lutei muito, apresentei proposta, fui para a tribuna e no dia da votação eu levei uma cachapante derrota de 39 a 13 votos. Ali começaram, isso logo de cara. Bom, agora, o que pode se fazer? Tem problemas. Por exemplo, nós estamos vivendo um triste ambiente, um cenário de conspirações que se entrelaçam. Um dos fatores, o Antônio Augusto, meu prezado amigo, que eu muito respeito, que é hoje o grande advogado eleitoral do Rio Grande do Sul, Antônio Augusto falou em monocratismo. E é verdade.
Por que o monocratismo, particularmente no Senado Federal, que é para ser o principal parlamento brasileiro? Porque há um defeito grave, que é o defeito causado pelo regimento interno do Senado. O regimento, pelo qual temos nos batido muito para reformar, eu considero uma das reformas mais urgentes. Reformar, porque é um anacrônico, velho regimento que dá um poder absoluto. Dá um poder absoluto ao presidente do Senado, que faz o que ele quer, que coloca em pauta o que ele bem entende. Quando tem as reuniões de lideranças, e durante os meus 2 primeiros anos eu era vice-líder e só eu comparecia representando o meu então partido, nós não tínhamos chance nenhuma de incluir aquilo que nós pretendíamos. Quando chegava na reunião, o presidente de então, de má memória, o presidente anterior, Renan Calheiros. Renan Calheiros, Renan Calheiros, o primeiro, depois o Eunício, eles já chegavam com a pauta pronta e não tinha o que discutir, ele simplesmente expunha, olha, hoje nós vamos tratar disso e daquilo. E aí de quem tentasse discutir para alterar alguma coisa, não tinha, continua a mesma coisa. Nós fomos enganados pela eleição do atual presidente. Eu fiz uma campanha muito intensa para que não voltasse à presidência o Renan Calheiros, que seria uma tragédia. Fui até para o Supremo com um mandado de segurança para que houvesse o voto aberto. Pois conseguimos evitar que o Renan se elegesse e elegemos o Alcolumbre. E o Alcolumbre é igual, seguindo a velha escola. É uma triste escola do trambique, da barganha, da acomodação, dos interesses privados. Uma escola lançada por José Sarney, seguida por Renan Calheiros, seguida por Eunício e agora pelo Alcolumbre, que já está em grandes atividades de bastidores para tentar a reeleição, contra a qual, evidentemente, vamos nos insurgir. E esta, Fernanda, é uma das primeiras medidas que nós precisamos ainda de paciência, faltam alguns meses, a pandemia está nos prejudicando em tudo, porque esse sistema remoto de deliberação é precário, é muito ruim, mas logo quando terminar a pandemia, nós estaremos próximos do fim do ano e virá a eleição em dia 2 de fevereiro para o novo presidente e precisamos de um novo presidente democrático, aberto. É verdade, nós precisávamos começar a mudar agora, mas ninguém consegue mudar. Isto é, aquele que havíamos prometido que ia fazer mudanças, não fez mudança nenhuma. Ora, se não tem uma reunião sequer da mesa, não tem como nós enviarmos para o plenário as grandes questões, principalmente essa do impeachment, e eles não querem, até porque há um conluio, há uma estratégia de interesses recíprocos. O Alcolumbre não bota em votação um pedido de impeachment porque ele está esperando, e já teve um anúncio de que terá o apoio do presidente do Supremo para concorrer de novo à presidência do Senado. Se há uma coisa que o Senado, que o Supremo não quer ouvir falar, é impeachment. E, para isso, ele precisa ter o presidente do Senado na mão para que o presidente do Senado não coloque, em momento algum, coloque em votação um pedido de impeachment. E, por outro lado, está também o Alcolumbre agora se aproximando, se vocês observarem as manifestações raras dele, mas já de simpatia, não é? De um bom relacionamento com o Alcolumbre, com o Bolsonaro, para que também tenha o apoio do outro poder e com os dois poderes ele possa se reeleger. Mas é evidente, nós teremos oposição, nós vamos fazer uma grande campanha para não deixar a continuação desse status quo, que é o pior possível. Então, vejam todos vocês o quanto é difícil. Hoje, para concluir, hoje, como mais ou menos disse na sua bela manifestação Antônio Augusto, hoje nós temos um Senado Federal que não representa os anseios do povo brasileiro. Houve melhoras na eleição de 2018. De 54 cadeiras postas em votação, 46 foram renovadas. Nessas 46 vieram alguns
mais ou menos uns 20 senadores de muito boa qualidade, entre os quais o nosso Eduardo Girão, que está aqui conosco, o Alexandre Vieira, que é um gaúcho radicado no Sergipe, é o caso do Regufe, que continua lá, é o caso do Álvaro Dias, é o caso da Leila do vôlei, é o caso do Stevenson lá do Rio Grande do Norte, é o caso do Rodrigo, lá do Alagoas, enfim, nós temos uns 20, o Oriovisto também, o Flávio Ardes, veio gente boa, mas ainda somos insuficientes. O nosso Muda Senado tem 22, o Senado tem 81, nós não temos sequer a metade para fazer as transformações. Então, são os dramas, as angústias que nós vivemos. Tudo para não deixar votar agora, porque sairá uma lei imperfeita e que vai acabar morrendo lá na Câmara dos Deputados. Nós, hoje em dia, temos muita dificuldade em ter sucesso na Câmara dos Deputados. A Câmara dificilmente dá prioridade aos nossos projetos. Esse das fakes, eu acho que não está em condições, é um projeto que não está maduro. Ele precisa ser mais pensado, não é? Ele precisa de mais emendas e em suma, não é hora para esse projeto. Tem coisas mais importantes para nós decidirmos por hora. Entretanto, há uma decisão pelo ato que criou estas deliberações remotas de que, no momento, só se decidisse matérias que dissessem respeito à pandemia. Portanto, esse das fakes não tem a ver. É um processo que está à margem e é demasiadamente grave. Se pudéssemos mexer em assunto extra, nós colocaríamos aí um pedido para que o presidente do Senado promovesse uma reunião da mesa para nós discutir o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes se alçou num poder absolutista. É o homem mais poderoso no momento. Ele foi nomeado presidente desse inquérito que está em andamento, sem haver sorteio, por vontade do Toffoli, avançou por outras medidas. Aliás, espera que não dá tempo agora, se pudessem conhecer o que diz a portaria do Toffoli, que ele entregou para o Alexandre Moraes presidir, ele deu poderes absolutos. Ele pode mandar prender, ele pode interceptar ligações telefônicas, ele pode convocar quem ele quiser. Imagine, até mesmo 10 deputados federais e um senador, ele mandou quebrar o sigilo bancário. Quando existe lá um artigo, um artigo na Constituição brasileira que diz que os parlamentares são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos, pois porque os parlamentares foram lá proferir ofensas contra o Supremo, o que é permitido pela liberdade de expressão, ele mandou quebrar o sigilo. Isso não pode. Ele usurpou completamente poderes que ele não tem. Ele está acima da lei, aliás, como está todo o Supremo. É um dos vários vícios do Brasil atualmente, é o Supremo não ter quem o julgue, embora eu entenda que tenha, sim, já que nós, senadores, que sabatinamos, que autorizamos a posse dos ministros do Supremo, nós temos poder também para julgá-los e caçá-los. Só que o senhor Alcolumbre não deixa. É por isso que eu tenho lá a minha famosa PEC 35, que muda a sistemática da indicação dos ministros do Supremo, porque está vigorando há muito tempo um critério de indicação de ministro para o Supremo conforme ideologia, conforme preferências partidárias, políticas ou conveniências pessoais. Vejam os 7 ministros dos 11 que estão lá. 7 foram nomeados pelo Lula e pela Dilma, que, portanto, exercem uma ideologia de extrema esquerda. Prova disso o Toffoli. O Toffoli, quando iniciou a sua carreira no direito, ele trabalhou anos e anos junto com o José Dirceu. Primeiro como advogado da União, nomeado pelo Lula, e depois como funcionário do gabinete do José Dirceu. Veio o mensalão, José Dirceu é condenado, entra com habeas corpus
por estranhas coincidências, o sorteio caiu com o Toffoli, o que ele fez? Colocou o Zé Dirceu em liberdade. Então, é por isso que não dá mais para continuar com esse critério, mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo. E tenho lutado muito por essa PEC. Foi a primeira providência que eu ingressei quando cheguei lá no Senado, mas o senhor Alcolumbre não tem deixado colocar em votação. Uma outra coisa que eu queria dizer, essa deterioração dos costumes políticos vigentes dentro do parlamento brasileiro, isto vem há décadas, desde que houve o regime